Olá, boa noite. Nós estamos nos últimos dias de outubro e por isso o programa Não É Bem Assim de hoje vai falar sobre o Outubro Rosa. Nesse primeiro bloco eu recebo aqui o doutor Túlio Farré, que é ginecologista, obstetra e também está concluindo a residência em mastologia, é isso mesmo, né, doutor? Exatamente. Bem-vindo ao programa aqui pela primeira vez, né, falando desse assunto importante também para a saúde, né? Obrigado pelo convite, é um prazer poder esclarecer e ajudar a respeito do câncer de mama, que é uma coisa que tanto preocupa as mulheres. Perfeito. Então, esse mês, né, esse Outubro Rosa, ele é totalmente direcionado a essa questão do câncer de mama, né? Mas como é que se fala de uma doença, assim, que às vezes tem essa questão tão delicada, assim, de ser abordada mesmo? Sim, essa questão é bem importante, porque a gente sempre tem que fazer um balanço entre fugir do que a gente chama de cancerofobia, que é uma coisa, um medo fora do normal de ter uma doença que, claro, que é grave, e é justo a preocupação com ela. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar. O que a gente tem que fazer é esclarecer, orientar, explicar, dizer bastante sobre a importância da prevenção, que é fazer os exames periódicos, consultar o seu médico uma vez por ano. Então, a gente tem que ter este cuidado nesta abordagem de maneira que não crie uma preocupação patológica, que essa preocupação vire uma doença em relação a ter uma doença que ela é grave sim, mas hoje em dia existem todos os meios para que a gente possa abordar ela na hora certa, para que a gente possa oferecer um tratamento que hoje em dia a maioria é curável, detectando no momento correto, claro. O câncer sempre teve esse peso, digamos assim mesmo, né? De repente não conseguir superar a doença, né? E atualmente já mudou esse cenário. Assim, Exatamente. A gente tenta fazer com que esta preocupação ela não vire uma doença. As pessoas ainda associam muito, inclusive a palavra câncer, com morte, que hoje em dia a gente sabe que existem muitas maneiras de se prevenir, muitas maneiras de se tratar, e hoje o câncer a gente pode dizer que é uma doença curável, a gente só precisa detectar ele na hora correta. Claro, existem doenças, a gente precisa saber da nossa limitação também. Existem doenças que chegam em algum estágio que a gente consegue oferecer tratamentos que a gente chama de paliativos, que melhoram a qualidade de vida e muitas vezes fazem com que essa pessoa conviva e viva com esta doença, e a gente sempre tenta buscar isso de uma maneira que ela viva mais tempo e com uma qualidade de vida adequada. Então, hoje em dia existem muitos meios para que as pessoas desassociem, se a gente pode dizer assim, câncer com morte. É uma doença, como qualquer outra, é uma doença grave, mas ela pode ser tratada. Falando um pouco de números, né? No país, assim, quantos casos de câncer de mama? Assim? Existe uma projeção do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, para cerca de 52 mil novos casos no Brasil para o ano de 2015, 2016. Então, é uma doença que nas últimas décadas é detectado esse aumento na incidência, que a gente chama, né? Que é um aumento no número de novos casos, que é cerca de 1 a 2%, que vem aumentando isso nas últimas décadas. Então, vem ocorrendo este aumento. E aqui em Montenegro, na região, também tem um aumento significativo? Como é que está a situação aqui? Sim. O Rio Grande do Sul, ele é um estado que ele, nos últimos anos, viu-se que tem uma incidência maior em comparação com os outros estados do Brasil. Ele é um estado que em comparação, ele apresenta um número maior de novos casos. A gente tem esse índice aí no Brasil de cerca de 80 novos casos a cada 100 mil pessoas. Então, se a gente trouxer isso para uma projeção na nossa região, na microrregião de Montenegro, a gente faz aí uma conta rápida. Tem cerca de 200 mil habitantes a nossa microrregião. Então, a gente faz a conta. No próximo ano, na nossa microrregião, teriam cerca de 200 casos, tendo em vista que a metade da população seria mulher. Então, a gente faz um cálculo grosseiro
e a gente chega a esse índice, né? E o que caracteriza o câncer de mama? Assim, como as pessoas, né, esse mês todo se fala muito nessa questão da conscientização, da prevenção, né, do autoexame, mas o que caracteriza o câncer de mama? Quer dizer, quando em casa, assim, fazendo o autoexame, o que pode apontar ali de diferente, tornar o paciente um pouco preocupado com a situação? Assim, claro, na década de 80 se falou muito sobre o autoexame das mamas, sobre técnicas em ensinar as mulheres a se autoexaminar com uma técnica específica. Isto é importante. O autoexame ele é importante porque a mulher precisa se conhecer, ela precisa conhecer o próprio corpo, até para ela saber o que é o normal. Então, o ideal é ela ir ao seu médico, ela fazer os exames que forem indicados. Se ela tiver no momento de fazer este rastreio mamográfico, ela vai fazer. E, enfim, o médico dela tem que dizer para ela, estas são as suas mamas normais. A partir daí, ela tem que se conhecer e ela precisa saber como são as mamas normais. A partir de então, quando acontecer alguma alteração, isto ela vai perceber olhando, se examinando, ela vai poder ir ao médico já percebendo que as mamas dela não estavam como no início, como quando ela viu elas normais. Então, isto é importante, é a mulher se autoconhecer. Não existe mais aquela técnica específica que se falava antigamente, a mulher deve se examinar todo mês, e assim, isso gerava uma certa paranoia, e muitas vezes alterações que são normais, geravam uma preocupação excessiva e principal. Os estudos mostraram que as mulheres que sistematicamente se examinavam desta forma, sendo acompanhadas depois de anos, se viu que as mulheres que não faziam este exame, elas viviam o mesmo tempo que as que não faziam. Então, este autoexame regrado de em um mês, se examinar, não é este o objetivo. O objetivo é a mulher se conhecer, ela conhecer o próprio corpo e a partir daí detectar as alterações que ela acha que são anormais. E o principal, sempre que ela tiver uma dúvida em relação ao próprio corpo, ela tem que ir ao médico dela e tirar as dúvidas. Este é o mais importante. Também às vezes tem a orientação do próprio exame, a mamografia, né? Também, mas isso é de alguma idade específica também, ou já tem algum caso na família de câncer? Como é que funciona essa orientação também? Claro. Exatamente. Eu acho que se alguma mensagem tem que ficar hoje da nossa conversa aqui, é exatamente a questão da mamografia. Nos últimos anos, principalmente no ano passado, para cá, tentou-se mudar um pouco a questão do padrão e do protocolo do SUS na mudança da mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia batalhou para que voltasse como era antes, que era o que se considerava o melhor, que é um rastreio mamográfico anual a partir dos 40 anos. Então, 40 anos ela vai passar a fazer uma mamografia anual. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Uma mamografia por ano a partir dos 40 anos. Existem, sim, patologias que podem aparecer entre um ano e outro. Esta é a grande minoria, isto é o raro. Então, uma mamografia por ano, ela não vai prevenir a mulher, ela não vai fazer com que a mulher não tenha a doença. O nosso grande objetivo é fazer com que as mulheres cheguem ao médico no momento onde elas podem receber um tratamento de cura, que é um tumor inicial, enfim, patologias iniciais que a gente possa oferecer cura. E é muito importante também a gente explicar sobre a diferença da prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é evitar que a doença aconteça. Depois que ela aconteceu, a gente está fazendo a prevenção secundária, que é exatamente isso, detectando a doença no momento que a gente consegue oferecer cura. A prevenção primária é evitar que a doença ocorra. E como a gente faz isso em relação ao câncer de mama? A mulher tem que ter uma alimentação adequada, praticar exercícios físicos, recomendações que a gente recomenda para uma boa saúde em geral. O álcool, especificamente, ele está relacionado a um índice maior de câncer de mama nas mulheres. Então, o álcool evitar a obesidade, isso já entra no exercício físico e na alimentação adequada. O cigarro, os estudos não conseguiram relacionar diretamente ao câncer de mama, mas a gente sabe que é um mau hábito. Então, na dúvida, melhor não.
O uso de anticoncepcionais também é uma coisa que é duvidosa. Os estudos ainda ficaram em dúvida sobre o uso de anticoncepcional e é uma coisa muito corriqueira. Hoje as mulheres usam anticoncepcional e mesmo assim não foi relacionado. Então, o anticoncepcional não é uma relação de risco para câncer de mama, mas, isto é importante, o uso da terapia de reposição hormonal após a menopausa, ela tem que ser feita com muita rigorosidade. Então, é preciso um acompanhamento do médico, um acompanhamento rigoroso e sempre usar o menor tempo possível. É proibido fazer terapia de reposição hormonal? Não. Ela traz benefício, ela ajuda as pessoas que têm a necessidade e a indicação correta desse tratamento, mas ela tem que ser feita sempre com um acompanhamento médico. Só para a gente também já encerrar a nossa conversa aqui, falando da questão do tratamento. Sempre vai ser indicada radioterapia, quimioterapia, ou isso vai depender realmente do estágio em que o câncer foi diagnosticado? Assim, como é que funciona essa questão do tratamento? Assim? Sim, claro, sempre vai ser analisado cada caso, né? Existem muitas formas de tratamento. A cirurgia pode ser uma cirurgia conservadora e esse é o nosso grande objetivo, sempre poder oferecer uma cirurgia conservadora e isso vai depender do estágio que a gente vai detectar essa doença. Então a gente chama de setorectomia ou quadrantectomia, que é a exérese de uma porção da mama, é uma retirada de uma parte da mama e não a mama toda. Num estágio mais avançado, muitas vezes a gente precisa fazer a retirada de toda a mama, mas hoje em dia já existem muitos recursos de reconstrução mamária que permite que a mulher saia com, no mínimo, uma primeira etapa dessa reconstrução, com um expansor tecidual, enfim. Hoje em dia a gente já consegue oferecer, mesmo nos casos de cirurgia radical, uma reconstrução que torna a mulher esteticamente mais adequada. A gente sempre explica que, uma vez sendo necessária a retirada da mama, foi feita a retirada da mama, o que nós estamos fazendo é oferecer uma situação esteticamente mais adequada. Em relação à cirurgia na axila, que é o primeiro lugar que pode estar comprometido por um câncer na mama, hoje em dia tem a biópsia do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo da cadeia ganglionar da axila, que a gente tira, biopsia, manda para exame durante a cirurgia mesmo, para definir se é necessário a retirada dos demais gânglios. A radioterapia vai ser indicado caso a caso, sempre numa cirurgia que a gente mantenha a mama, a gente vai ter que oferecer radioterapia. A quimioterapia, existem inúmeras linhas de tratamento hoje, linhas paliativas, o que a gente oferece para cura também, enfim. A quimioterapia é mais o papel do oncologista, a radioterapia também. Aliás, o tratamento do câncer de mama ele é sempre multidisciplinar, vai precisar de vários profissionais, uma equipe. Um mastologista, que vai ser o responsável pela parte cirúrgica, vai ser necessário o oncologista para prescrever a quimioterapia, o fisioterapeuta vai precisar orientar essa mulher depois de uma cirurgia, uma questão da mobilidade do braço, o psicólogo vai ter que orientar toda essa questão de ansiedade, preocupação, a modificação do corpo. Então, são vários profissionais que precisam oferecer esse acompanhamento em conjunto, né? Tá certo, então, doutor Túlio. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Então. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para a gente poder vir ajudar. Perfeito, então, muito obrigada. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo agora e já volta.